Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês falaremos sobre as criptonitas das principais seleções do mundo. A criptonita nada mais é do que o ponto fraco do super-homem. E fazendo uma analogia com o futebol, vamos ver qual é o ponto fraco dos super times do futebol mundial. E isso nunca fez tanto sentido, afinal, as seleções, pelo menos na teoria, são os melhores jogadores de cada país. O super time da nação. Lembrando também que esse vídeo já tem duas versões. A primeira parte falando da criptonita dos principais clubes brasileiros e a segunda falando dos principais europeus. Então, assim que acabar esse vídeo, já dá uma passada lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Vamos começar pelo continente europeu. E por que não começar por onde tudo começou? Lá na Inglaterra. A criptonita da Inglaterra é um título. Mesmo sendo os grandes criadores do futebol, não podemos dizer que a seleção inglesa tem grande aptidão em vencer títulos nesse esporte. O único título conquistado pelo English Team foi a Copa do Mundo de 1966, na própria Inglaterra. Conquista marcada pela polêmica final contra a Alemanha Ocidental. Quando o jogo estava empatado em 2-2, na prorrogação, o jogador inglês chutou da entrada da pequena área a bola que explodiu no travessão e bateu em cima da linha do gol. O árbitro e o bandeirinha deram o gol, que não aconteceu, e deu a vantagem para a Inglaterra conquistar o seu único título de sua história. Os alemães puderam sentir o gostinho da vingança na Copa de 2010, quando em um lance muito semelhante, a bola explodiu no travessão e bateu dentro do gol da seleção alemã. O juizão errou e não deu o gol, favorecendo dessa vez a Alemanha, que venceu por 4-1 e eliminou os ingleses da competição. Mas o ponto é que depois desse polêmico título de 66, a Inglaterra passou mais de meio século sem sequer chegar a uma final, até que na Eurocopa de 2020, que aconteceu em 2021, a seleção inglesa alcançou a final e tinha a chance de quebrar esse jejum, bastava derrotar a Itália. E como vocês sabem, a Inglaterra perdeu, mantendo a sua alergia a títulos. Vamos agora falar da Holanda, que tem como criptonita a final da Copa do Mundo. A Holanda é ao longo de sua história uma seleção de fases. Quando ela está em uma geração boa, ninguém segura. Quer dizer, ninguém segura até chegar à final da Copa. Na edição de 1974, encantou o mundo com o carrossel holandês. Chegou até a final, quando foi derrotado pelos donos da casa, a Alemanha Ocidental. Em 78, novamente alcançou as finais com um futebol bonito que encantou o mundo, mas perdeu para a Argentina, anfitriã da competição. Um tempo depois, na Copa de 2010, chegou novamente a uma final, dessa vez contra a Espanha. A Holanda teve chances, mas mesmo cara a cara com o goleiro, o gol tão grande parece que vai diminuindo e no final das contas, a Holanda perdeu mais uma final de Copa do Mundo. A zica é tão grande em final de Copa que a Holanda enfrentou a mesma Espanha na fase de grupos da Copa de 2014 e goleou por 5-1. Óbvio que tinham se passado 4 anos e tal, mas eu tenho certeza que se fosse final, a Holanda perdia. Ela é a seleção que mais perdeu finais de Copa sem ter um título, e é só em Copa do Mundo que isso acontece, porque na Euro, a única final que a Holanda chegou, ela venceu, em 88, batendo a União Soviética. Vamos falar agora da Espanha. Sua criptonita é qualquer Copa do Mundo fora da África. A Fúria é uma das seleções mais fortes do continente europeu, tanto que é ao lado da Alemanha uma das maiores vencedoras da Euro, mas em Copa do Mundo nunca teve tanta expressão. Já jogou 15 vezes o torneio, está rumo à sua 16ª participação. E em 1/3 dessas, ela foi eliminada na primeira fase. Nunca sequer tinha chegado entre as 3 primeiras colocações, até que em 2010, finalmente uma boa campanha. A Copa foi disputada na África do Sul, sendo a primeira e única no continente africano, e a primeira e única que a Espanha foi bem. Mesmo começando com uma derrota frente à Suíça, ela se recuperou e conseguiu passar em primeiro lugar do grupo. Depois, no melhor estilo 1-0 goleada, passou por Portugal, Paraguai, Alemanha e bateu a Holanda na final, tudo por 1-0, se sagrando campeã da Copa do Mundo pela primeira e única vez até agora. Vamos ver agora no Catar se a Espanha quebra essa sina, mas até o momento é só na África que ela fez uma boa Copa. Chegou a vez da Alemanha,
sua criptonita foi a maior vergonha de sua história, ou seja, a Copa do Mundo da Rússia de 2018. A seleção da Alemanha chegava como atual campeã do mundo, top 1 do ranking da FIFA e campeã da Copa das Confederações. Caiu em um grupo aparentemente tranquilo, com México, Coreia do Sul e Suécia. Mas logo na primeira partida já foi surpreendido pelo México. Depois, venceram de virada a Suécia, e ia ao último jogo precisando de uma simples vitória para se classificar. E no jogo decisivo, valendo a vida, tinha pela frente a toda poderosa Coreia do Sul, que surpreendeu e derrotou a Alemanha por 2-0, deixando-os na lanterna e os eliminando da Copa do Mundo na fase de grupos, pela primeira vez em sua história. Falando de Portugal, sua criptonita é a seleção da Grécia. Eu poderia falar do retrospecto da seleção portuguesa em Copas do Mundo, mas eu tô batendo muito nessa tecla ao longo do vídeo, então eu decidi dar uma variada. A seleção portuguesa não vence a Grécia desde 1996. Desde lá, foram 6 confrontos, sendo 3 empates e 3 vitórias gregas. Em 2004, Portugal sediava a Eurocopa e tinha a chance de vencer o título mais importante da seleção até então em casa. Na fase de grupos, já veio o aviso. Portugal foi derrotado por 2-1 pela Grécia, mas até aí tudo bem, pois eles venceram as 2 outras partidas e se classificaram com a liderança do grupo. No mata-mata, Portugal passou por Inglaterra e Holanda, chegando à final e reencontrando a surpreendente Grécia. E novamente, como na fase de grupos, a Grécia derrotou Portugal, dessa vez por 1-0, e frustrou as ambições do título em casa, sendo essa campanha grega uma das maiores zebras da história da Eurocopa. Só podia ter acontecido em 2004. Chegou a vez da seleção da Itália. Seu ponto fraco tem sido as Copas do Mundo depois de 2006. A Azzurra fez uma excelente Copa de 2006, venceu a França na final e conquistou o tetracampeonato mundial. Até aí perfeito, mas em todas as Copas subsequentes só passou vergonha. Em 2010, na África do Sul, caiu um dos grupos aparentemente mais fáceis, ao lado de Nova Zelândia, Eslováquia e Paraguai. Mas com 2 empates e uma derrota, a Itália teve que segurar a lanterninha do grupo. Isso mesmo, a lanterna, atrás até da Nova Zelândia. Em 2014, na Copa aqui no Brasil, ela caiu no chamado Grupo da Morte. E no Grupo da Morte, ela morreu. Com uma vitória e 2 derrotas, amargou a 3ª colocação do grupo. E se você acha que tá ruim 2 eliminações consecutivas na primeira fase, em 2018 aconteceu o pior. Nas eliminatórias para a Copa, acabou na 2ª colocação de seu grupo, tendo que disputar a repescagem para tentar uma vaga. A repescagem era contra a Suécia, que acabou vencendo por 1-0, deixando a Itália de fora da Copa do Mundo depois de 60 anos de participações consecutivas. Tá, a Itália chegou no fundo do poço, pior que tá não fica, certo? Errado! Para a Copa de 2022, a Itália ficou de novo na 2ª colocação de seu grupo nas eliminatórias, tendo que ir para a repescagem, enfrentando dessa vez a Macedônia do Norte. E adivinha? Perdendo por 1-0. E o pior é que a repescagem não tinha nem acabado ainda, tinha outra fase que a Macedônia acabou perdendo para Portugal. Ou seja, a Itália ficou bem fora da Copa do Mundo, não foi por pouco não. Vamos falar agora da atual campeã do mundo, a França. Sua criptonita é o Grupo A da Copa do Mundo. Isso mesmo, quando a França caiu no Grupo A, ela sabe que não vai longe. Em 1930, na primeira Copa do Mundo, ela caiu no Grupo A, ao lado de México, Argentina e Chile. E a seleção francesa ficou na 3ª colocação do grupo, sendo eliminada. Em 1954, a França caiu novamente no Grupo A, junto de México, Brasil e Iugoslávia. Novamente, amargou a 3ª colocação. Em 1966, a França estava no Grupo A, ao lado de México, de novo, Inglaterra e Uruguai. Dessa vez, a França ficou em último lugar do grupo, caiu na fase de grupos pela 3ª vez em sua história. Na Copa de 78, a França caiu no Grupo A e adivinha, foi eliminada. Dessa vez, ficando atrás de Itália, Argentina e à frente apenas da Hungria. Em 2002, a França caiu no Grupo A novamente, mas agora eles eram atuais campeões do mundo, da Euro,
tinha um timaço. Não é possível que iam ser eliminados na fase de grupos, ainda mais em um grupo fraco, com Uruguai, Dinamarca e Senegal. Né? Não. A França ficou em último lugar do grupo, conseguindo apenas um mísero empate contra o Uruguai e perdendo os jogos para a Dinamarca e Senegal. Em 2010, o sorteio colocou a França novamente no grupo A, ao lado de Uruguai, México e África do Sul. E adivinha? Último lugar do grupo. A França vê a letra A e já se treme toda. A seleção foi eliminada 6 vezes na fase de grupos ao longo de sua história. Nas 6, ela estava no grupo A. Todas as vezes que ela caiu no grupo A, foi eliminada na fase de grupos. Se ela cair com o México, então, nem cria esperança. Eu também não posso deixar de citar que se a gente tem o nosso 7-1, a França inovou e tomou logo 17-1 para a Dinamarca. Pois é, em 1908, a França tomou esse sacode que é até hoje a maior goleada de sua história. Vamos viajar até o continente sul-americano, onde temos outras grandes seleções do futebol mundial, como o Uruguai, que tem sua criptonita, a Alemanha. Sim, é a Alemanha, mas não o confronto direto, e sim a presença da Alemanha. O Uruguai é bicampeão do mundo, venceu as Copas de 1930 e 1950. Mas a curiosidade é que essas foram as únicas 2 Copas que a Alemanha não participou. Em 1930, optou por recusar o convite devido ao delicado momento em que o país passava após a crise de 29. Já em 1950, a Alemanha foi banida da Copa do Mundo por consequência da Segunda Guerra Mundial. Essas foram as únicas 2 Copas do Mundo que a Alemanha ficou de fora e as únicas 2 Copas do Mundo que o Uruguai se sagrou campeão. Com a Alemanha na disputa, mesmo indo mal, o Uruguai alcançou no máximo as semifinais. E eu nem preciso dizer que nas 2 Copas disputadas na Alemanha, o Uruguai foi muito mal. Vamos falar agora dos nossos hermanos, a Argentina. Sua criptonita é o 2º lugar. Em todo vídeo desse tema, tem algum time que tem como criptonita o vice, e dessa vez não seria diferente. Se contarmos apenas a seleção principal, a Argentina lidera de maneira isolada o ranking de mais vice-campeonatos, sendo 21 vices no total. Entre eles, 3 em Copa do Mundo, 2 em Copa das Confederações e 14 em Copa América, sendo a maior vice na Copa América, na Copa das Confederações e a vice-maior vice em Copa do Mundo. Não é à toa que o país fica às margens do Rio da Prata, tá explicado. Também é preciso citar que as 2 conquistas mundiais que a Argentina tem foram conquistadas de maneira meio duvidosa, podemos dizer assim. Em 78, houve toda aquela polêmica da Copa disputada em meio à ditadura argentina, o suposto suborno ao goleiro peruano que classificou a Argentina, e em 86, quando a Argentina passou pela Inglaterra nas quartas de final com um gol de mão. Pois é. E agora, falando do nosso Brasil, nossa criptonita é ser sede de uma Copa do Mundo. O Brasil foi sede em 2 oportunidades, em 1950 e em 2014. Os 2 maiores vexames da história da seleção brasileira aconteceram nessas derrotas. Em 1950, a final era nada menos do que um quadrangular entre Brasil, Espanha, Uruguai e Suécia. O Brasil, jogando em casa, enfiou 7-1 na Suécia e 6-1 na Espanha. O Uruguai, por sua vez, tinha conseguido um empate em 2-2 com a Espanha e uma magra vitória por 3-2 frente à Suécia. Chegavam à última rodada, Brasil e Uruguai com chances de título, mas rolava no Brasil um clima de já ganhou gigantesco. Afinal, só precisava de um empate frente a quase 200 mil pessoas no Maracanã, contra a, entre aspas, fraca seleção uruguaia, que teve dificuldades contra Espanha e Suécia. Com a bola rolando, o Brasil chegou a abrir o placar, mas tomou a virada e acabou perdendo a Copa do Mundo em casa, frente a quase 200 mil pessoas no Maracanã, em um episódio que ficou conhecido como Maracanaço, que era até muito recentemente considerado o maior vexame da história da seleção brasileira. Até que em 2014, o Brasil novamente sediava a Copa do Mundo, e chegou até as semifinais de forma invicta. Do outro lado, a seleção alemã, também invicta, aparentava que seria uma partida muito disputada. Historicamente, o Brasil tem uma larga vantagem frente à Alemanha em confrontos diretos.
já chegando a derrotá-la em uma final de Copa do Mundo. Fora que o Brasil não perdia uma partida competitiva em casa desde a Copa América de 1975. Isso gerava um certo otimismo ao povo brasileiro que sonhava com o Hexa em casa. Mas quando o árbitro autorizou a bola rolar, o que se viu foi um completo massacre. A Alemanha derrotou o Brasil por 7-1 em um jogo inacreditável, em que a Alemanha marcou 4 gols em um intervalo de 6 minutos, sendo a maior goleada em uma semifinal de Copa do Mundo e a maior goleada sofrida pelo Brasil em toda a sua história. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar para seus amigos verem e para me dar uma forcinha, lógico, se inscrever no canal. Aqui temos vídeos nesse mesmo estilo todo dia 16. Comente sugestões de assuntos que queira ver aqui no canal e me siga nas redes sociais. Espero de coração que tenha gostado do vídeo. Tamo junto!